Olá, pessoal, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui para mais uma aula do Colégio Olympus, aula de língua portuguesa para os alunos da quarta etapa da Educação para Jovens e Adultos, a EJA. Que bom estar aqui com vocês hoje, no dia da aula, né? Hoje é terça-feira, dia 23/6/2020. Obrigada pela companhia de vocês. Vamos retomar nossa aula de português. Hoje nós vamos continuar falando sobre sinais de pontuação. Há umas aulas atrás, nós falamos sobre sinais de pontuação. Vírgula, ponto e vírgula, travessão, interrogação, exclamação, sinais que fazem, né, toda a diferença na hora que nós vamos escrever. Só relembrando um pouquinho, quando eu falei com vocês sobre sinais de pontuação, eu disse que os sinais de pontuação ajudam a dar ênfase àquilo que a gente está falando, a dar sentido. Quando nós estamos falando, né, tem o som da nossa voz, o timbre que a gente usa, a pausa que a gente dá, né, a expressão que a gente está usando na hora de conversar, a forma como a gente movimenta o nosso corpo, isso tudo ajuda a interpretar a forma como nós estamos falando e sobre o que nós estamos falando. Mas quando a gente está escrevendo, né, não tem esses sons, não tem os gestos, não tem, né, as expressões, e aí fica mais difícil se não tiver nenhum sinal de pontuação. Então, esses sinais de pontuação, eles estão aí para dar justamente essa ênfase, uma intenção, passar uma emoção, mostrar uma ironia, às vezes, porque é através desses sinaizinhos que nós vamos justamente entender o contexto como se a pessoa estivesse contando para a gente pessoalmente, só que a diferença é que a gente vai estar lendo. Então, vamos continuar falando de sinais de pontuação. Hoje a gente vai falar de três sinais que nós não falamos na última aula. Só relembrando aqui, dois pontos indicam uma fala, uma explicação. A gente vai falar hoje de reticências que indicam que a frase foi interrompida. Nós já falamos na última aula sobre ponto e vírgula, que indica, né, uma pausa um pouco maior do que a vírgula. Falamos também de travessão, que indica a fala dos personagens. Hoje a gente vai falar de parênteses, que servem para separar palavras que não pertencem ao discurso, e as aspas, que servem para indicar a transição de um texto ou de uma fala de um personagem. Então, ficaram faltando esses três sinais de pontuação. A gente vai falar sobre reticências, aspas e também sobre a nossa querida. Ai, gente, já olha como é que tá. Reticências, parênteses e aspas na nossa aula de hoje. Tô meio esquecida, gente. Acho que é esse período todo, né? Faz a gente ficar meio esquecido um pouquinho. Então vamos voltar aqui, a gente vai começar falando de aspas. Quantas vezes você já encontrou com esse sinal de pontuação por aí, né? Essas duas que parecem duas vírgulas bem no alto, né? Da frase. Por que será que usa-se esse sinal aí de aspas? Você já deve muitas vezes ter se deparado em algum texto, quando você está lendo, ou até mesmo no seu livro, né, na sua apostila, você já se deparou com essas aspas e elas vêm em casos muito específicos, né? A gente tem a aspas aqui. Como é que eu vou usar aspas? Quando é que eu vou usar essas aspas? As aspas estão ali para mostrar que vai entrar uma outra pessoa falando, ou que você quer dar uma, né, mostrar que vem um outro personagem, que aquela fala que você vai colocar, que aquela frase, que aquele pedaço de texto que você vai colocar logo depois aí não é seu, não foi você que disse, então vamos lá. A gente tem aspas para abrir e fechar citações. Citações é isso, é quando eu vou usar a fala de uma outra pessoa. Igualzinho ela disse. Como, por exemplo, se eu dissesse, e o Descartes falou, penso, logo existo. Não fui eu que disse essa frase, penso, logo existe. Né? Segundo a história aí, foi um discípulo desse Descartes, que era filósofo, matemático e tudo mais, e que ele disse essa frase, penso, logo existo. Então, se eu for usar essa frase, eu tenho que colocar ela entre parênteses, porque, né, não é uma fala minha, é uma citação. Isso acontece com a citação, por exemplo, se você for falar, ah, a minha mãe falou.
Você pode, se for escrever a frasezinha igualzinha a sua mãe falou, você vai colocar ela entre aspas também, que são essas duas, né? Como se fossem duas vírgulas, só que em cima na palavra. E aí, você também vai usar aspas quando você quer imprimir ironia ou destacar uma palavra, uma expressão que foi usado fora do contexto habitual. Vocês já podem ter reparado, né? A gente, às vezes, quando a gente quer ser meio irônico, a gente fala abre aspas. A gente até fala assim, né, no nosso dia a dia. É isso, né? Às vezes você quer destacar apenas uma palavra para mostrar a ironia que está sendo usada ali, ou então uma expressão que não é usada para aquilo ali, mas você quer usar ela para dar um sentido naquela frase que você vai usar. Quando, por exemplo, né, se a gente fosse usar. Aqui é muito comum quando falou que alguma coisa explodiu, falar espocar, não é? Não é assim que é o explodiu aqui em Novo Repartimento é espocar? Pois é, espocar não é explodir. Então, se você for escrever essa palavra numa redação formal, você vai colocar o quê? Ah, e ele comeu tanto que chegou a espocar. Você vai colocar o espocar entre aspas, que já vai demonstrar né, que você usou uma palavra que não é muito comum para aquilo ali, mas ela está ali para fazer sentido. Então você vai usar assim. Quando você quer ser irônico, fala, nossa, ficou maravilhoso. Só que você quer ser irônico, falar que ficou horrível, né, que não ficou bom. Você vai usar né, a palavrinha aí entre parênteses que a pessoa vai entender que você foi irônico ali. Você vai também usar aspas para marcar estrangeirismos. O que são estrangeirismos? Estrangeirismos são palavras que a gente importa, que são palavras que não são da língua portuguesa e a gente acaba usando no nosso dia a dia. A gente tem diversas palavras que são importadas, que não fazem parte do nosso dia a dia e que acabam sendo colocadas dentro do nosso cotidiano. Por exemplo, na minha profissão, que é jornalismo, tem muito uma palavrinha chamada feedback. Não só dentro do jornalismo, né? Também dentro de outras profissões. O que é esse feedback? Feedback é um retorno, é como se fosse uma resposta para uma questão, para um trabalho, é uma resposta esse feedback, né? É um retorno da questão que você mandou, da pergunta que você mandou, você escreveu uma matéria muito boa, você fez um trabalho muito bom, você está esperando alguém dar o retorno se gostou, se não gostou, elogiar aquilo ali, isso aí é o feedback, é esse retorno. A gente também tem outras palavras, né, que não vieram do nosso português, se não me engano, drive, né, de computador também não faz parte do nosso português. E elas vieram, são palavras estrangeiras, estão aceitas serem usadas aqui, mas não fazem parte do nosso dia a dia. Você pode colocar essa palavra entre aspas. É obrigado, obrigado, não, mas você pode sinalizar para mostrar que não é uma palavra que faz parte do nosso dia a dia. Uma muito comum no nosso dia a dia, que nós aceitamos, todo mundo escreve ela daquela forma, mas se ela fosse escrita no português mesmo, ela seria muito diferente. Repare como se escreve shampoo. O condicionador é condicionador, ok. Repare como se escreve shampoo. É S-H. Não tem SH muito no nosso. Não tem, né? Palavras normalmente escritas com S e H no nosso português. E então é uma palavra estrangeira, super aceita no nosso dia a dia, mas não é uma palavra que, daquela forma que ela está escrita, a grafia dela não é a grafia da língua portuguesa. Então é um estrangeirismo, é uma palavra que veio de fora, foi incorporada na nossa língua, mas não faz parte dela, então você pode usá-la também como entre aspas. Então, quando eu, eu posso usar essas aspas para indicar essa questão, né? É a fala de uma outra pessoa, para destacar uma única palavra para expressar uma emoção, uma ironia, uma palavra que está sendo usada fora do contexto que ela geralmente seria usada. Eu também vou usar essa aspas para delimitar o título de uma obra. Como, por exemplo, quando eu vou falar sobre o título de um livro, eu vou colocar esse título do livro dentro de aspas. Se for um evento, um seminário,
qualquer outro evento, um evento, né, maior, o nome do evento também vem entre aspas. Quando você vai citar o título, por exemplo, uma palestra, você vai dar uma palestra e alguém vai escrever um cartaz com a sua palestra, também pode vir entre aspas, né? Mas principalmente de obras, livros, vai vir entre aspas também. A frase começa e termina com aspas. Quando eu estou usando, se eu vou abrir aspas, eu tenho que fechar essa aspa. Não posso deixar ela, tipo, abriu aspas lá e esqueceu. Não, você vai fechar e abrir aspas quando você for usar aspas na citação, ou seja, a frase de uma outra pessoa, você vai abrir aspas, colocar a frase que você quer colocar, a palavra que você quer colocar, e você vai fechar aspas e o ponto, né? Aquele pontinho final, que se a frase tiver ponto final, se você estivesse fazendo uma citação e tiver um ponto final, esse ponto final vai ficar dentro das aspas. Eu vejo muita gente cometendo esse erro, que é colocar aspas e depois da aspas o ponto. Não, o ponto vai ficar dentro da aspas. Por que, professora, se esse ponto está aí, por que eu tenho que colocar ele dentro da aspa? Se originalmente o ponto, né, tava lá, ele vai ficar dentro da aspas. Ele tava lá na frasezinha, você foi até o ponto, pegou, o ponto vai ficar dentro da aspas, ok? Quando a frase não está completa, dentro da aspas, o ponto vai ficar fora das aspas. Então, vamos lá. Se eu peguei uma frase lá que ela vai até o ponto, que ela termina no ponto, uma frase que eu vou citar de alguém, ela terminou num ponto final ou num ponto de continuação, esse ponto vai ficar dentro da aspas. Se eu pegar uma frase que ela não vai até o final, ela não vai até um ponto, ela é uma frase, ela continua, eu vou pegar ela, o trecho que eu quero, colocar ela lá e o ponto vai ficar fora da aspas. Então, quando eu vou pegar uma citação e ela tem um ponto e eu vou pegar a citação só até naquele ponto, o ponto vai ficar dentro das aspas. Se eu vou pegar uma frase que ela não termina num ponto, a frase vai continuar, o ponto, se eu for colocar um ponto final naquela minha frase, o ponto vai ficar fora das aspas. Espero que tá tudo bem aí, né? Espero que sim. Então vamos lá, vamos falar aqui de um exemplo de uso de aspas, como eu disse para vocês lá na história, né, da citação da aspas, de uma frase que não é sua, e às vezes pode ser até para, né, para mostrar ironia e tudo mais. Então olha só o uso dessa aspas aqui. Uma tirinha que tem um exemplo. Que slogan você sugere para o nosso restaurante? Aí o cara diz: na nossa cozinha, nada se perde, tudo se transforma. Ele está fazendo uma referência, né? Esse texto vem entre aspas, é a fala de um personagem, então por isso mesmo ele está entre aspas. Lembra que quando é a fala de um personagem é uma citação. Agora vamos passar para o nosso próximo sinalzinho de pontuação. A gente vai falar sobre reticências. Eu vejo muita gente tendo dificuldade com a danadinha da reticências. Oi? Tendo muita dificuldade com a danadinha da reticências. E como é que eu uso reticência, esses 3 pontinhos? Vamos lá, reticências, ela tá aqui para expressar, geralmente, quando eu mudo da suspensão ou uma interrupção nesse pensamento, no que eu estou falando, quando eu quero mostrar uma hesitação, o que é uma hesitação, né? Eu parei para pensar um pouco, quero um movimento de continuidade desse pensamento, ou então para indicar uma dúvida mesmo, uma surpresa na fala, eu vou usar essas reticências. As reticências eu acho que são, ultimamente, principalmente com o advento da internet, as reticências são extremamente usadas, né? Muita gente usa reticência aí na rede social, quando vai conversar e acaba usando até demais
a pobrezinha da reticência, mas ela é extremamente necessária na nossa língua portuguesa, porque ela tem esses sentidos, né, principalmente de mostrar para as pessoas que a pessoa pode estar continuando um pensamento, ou ele pode estar pensando se realmente é aquilo que ele quer falar, pode ser uma hesitação, pode ser também né, um movimento de continuidade. Quando a gente está falando, né, desse uso das reticências, vamos falar aqui quando eu quero indicar uma suspensão ou interrupção do pensamento. Quando é que você vai pensar, né, nessa suspensão ou então interrupção de um pensamento? É quando essa frase ela fica incompleta, né? Ela fica incompleta para mostrar como se a pessoa estivesse ela pensou só até a metade, como se fosse quase uma retórica, né? Seja, uma pergunta muito sem resposta. É quando a gente vai pensando, aí você pensa, e se eu fizesse isso? Mas o que que é eu fizer isso, né? Então, o que a gente tem, por exemplo, uma frase que se encaixa muito nesse quesito aqui de interromper, né? De interrupção, suspensão do pensamento. Suspensão do pensamento é quando eu paro de pensar naquele assunto. É essa frase aqui, ó. Talvez, se você pedisse com jeitinho, né? É uma frase incompleta, mas ela, né, é como se fosse uma suspensão, eu parasse de falar o que eu ia falar, mas já dá a entender. Também eu vou usar as minhas reticências para indicar uma hesitação, mas essas hesitações que são comuns na nossa língua portuguesa. O exemplo que está aqui é não vou ficar aqui porque não quero problemas. Né, hesitação é como se você pensasse um pouquinho, se você tivesse com um pouquinho de medo, né? Então, não vou ficar por aqui porque não quero problemas. Ele explicou a frase está, né, todinha, completinha, mas ele mostrou uma hesitação, ou seja, ele está pensativo, ele está com um pouco de medo. Então, essa frase vai caber a reticências que mostra que ele está refletindo. Outra frase que dá para a gente mostrar hesitação é, sabe, preciso confessar uma coisa. Naquela viagem, gastei todas as minhas economias. Depois do sabe, pode ter 3 pontinhos. É uma hesitação, ele tá meio que com medo de contar que ele gastou tudo e a mulher dele brigar com ele porque tem conta para pagar. Então, é essa hesitação. A pessoa pensa se ele realmente deveria falar aquilo, ok? Também tem para indicar um movimento, uma continuação de um fato. Essa continuação de um fato quer dizer assim que eu escrevi a frase e deixei para aquela pessoa como se eu quisesse que ela terminasse de imaginar aquela situação. O exemplo aqui, a bola entrou, né? A bola foi entrando. Quando a bola está indo para o gol, então depois disso você já sabe como é que funciona, né? Ela entra no gol, todo mundo, o time adversário fica triste, o time que fez o gol comemora e a torcida vai à loucura. Então é isso, né? É deixar que você complete também essa frase, que é para indicar esse movimento de continuação de um fato. E nós fomos ver o jogo de futebol, foi uma beleza. E aí, bola 3 pontinhos, que é uma continuação para que meio que o leitor que tiver né, lendo o texto possa imaginar o que aconteceu. E eu também tenho ela para, né, indicar uma dúvida ou uma surpresa na fala das pessoas. Aí, por exemplo, o exemplo que está aqui no quadro para vocês é: Rodrigo, você passou no vestibular. Ou seja, né, é uma surpresa. Quis escrever para aquela pessoa como se você não adivinha o que eu ganhei. Você adivinha o que eu ganhei hoje. Né? Pode ter 3 pontinhos. A pessoa, né, tá indicando uma surpresa, uma dúvida, está indicando algo que vai mexer com aquela pessoa que está lendo a frase, que está lendo a mensagem. Né? Então, as reticências, hoje a gente usa elas muito principalmente nas redes sociais. Né? A gente vê muito reticências, mas o uso dela é para isso, para mostrar a interrupção de um pensamento,
para mostrar um medo na hora de falar, para indicar um movimento de continuação, que é para a pessoa imaginar, ou então uma dúvida, ou então para fazer uma surpresa, para que você vai contar para aquela pessoa o que que é. Diferente da continuidade, do movimento de continuação de um fato, em que a pessoa coloca as reticências e não volta, aqui não. Aqui as reticências, elas continuam aqui só para mostrar, né, mas você vai contar. Quando a gente fala de reticências, né, é um exemplozinho bem legal que tem aqui, quando é a hora de comer, nós come. Quando é a hora de beber, nós bebe. Quando é hora de dormir, nós dorme. Isso é como se fosse o mineiro falando, né? Acho isso muito, muito piadista com a cara do mineiro. Quando é hora de amar, nós ama. Quando é hora de trabalhar, aí nós tudo manda e-mail. É isso, né? Ó, a gente tem ela usada aqui quase que quase das 4 formas que ela pode ser usada. Aqui, ó, para indicar, né? É uma hesitação tem. Quando fala, aí nós tudo manda e-mail, né? A gente tem aqui, olha, o uso da reticências. Eita, a gente tem o uso da reticência, né? Quando a gente fala, aí nós tudo manda e-mail. O que será que ele quis dizer aí? Ele quis colocar uma hesitação? Ah, pode ser, né? Uma hesitação. Afinal de contas, ele vai contar uma coisa que é uma piadinha com todo mundo, mas mesmo assim, né, tem esse sentido aí de mostrar uma hesitação. Ou então fazer uma surpresinha para quem tá lendo do outro lado também. A gente, por último, gente, eu acho que faltou uma coisa aqui que eu quero lembrar para vocês em relação a reticências. Reticências. A gente tem muito Deixa eu voltar aqui na câmera completa, rapidinho. A gente tem muito uso de reticência e a gente fica perguntando se depois da reticência eu vou colocar a letra maiúscula ou a letra minúscula, né? Porque tem essa dúvida também. Então, quando é que eu vou usar a letra maiúscula depois das minhas reticências? As reticências que estão. Quando eu estiver falando de reticências, gente, rapidinho aqui, só um momentinho, vou precisar interromper aqui, é rapidinho, tá? Rapidinho, vou ficar sem falar um segundinho aqui, só para eu me localizar aqui rapidinho. Tá, voltando aqui, gente. Eu falei de reticências, né? Quando as minhas reticências, elas têm ideia de continuidade, ou seja, eu estou continuando a mesma frase, depois da reticência eu vou colocar, ou seja, a mesma linha de pensamento, depois da reticências eu vou colocar letra minúscula. Ou seja, se é a continuidade, se é o mesmo pensamento, eu vou colocar a letra minúscula. Se depois da reticências eu for mudar a ideia de pensamento do que eu estava falando antes, aí eu vou começar com letra maiúscula, ok? E por último, na aula de hoje, nós vamos falar sobre parênteses. Parênteses aqui na nossa aula. Gente, eu tô tão acostumada a falar aqui na Amazônia FM que eu ia falar isso. Parênteses. Parênteses, eles são usados para isolar palavras, frases intercaladas de caráter explicativo, datas e também podem substituir a vírgula ou um travessão. Por exemplo, Rosa Luxemburgo nasceu em Zamość, lá em 1871. Eu poderia escrever aqui nessa frase, ela nasceu lá em 1851.
Mas às vezes você não quer dar essa volta e dizer que ela nasceu lá em 1871. Você coloca em 1871 que a pessoa que vai bater o olho aqui vai ver que é uma informação a mais que você quis dar, que não precisava estar no texto entre vírgulas, por exemplo, como ele pode substituir a vírgula ou então o travessão, eu posso colocar essa informação entre parênteses. A pessoa vai ler, vai entender que ela nasceu em 1871, porque está escrito aqui, entre parênteses, mas você não precisou escrever, dar toda aquela volta para dar essa informação. Ela também pode ser usada, o parênteses também pode ser usado quando eu quero dar uma outra informação totalmente dentro do meu texto, que vai acrescentar, mas que eu não quero colocar essa informação lá entre duas vírgulas, né? Uma informação que não faz parte do contexto do meu texto, mas ela é importante para quem está lendo entender a história, então eu vou colocar essa informação entre parênteses, como por exemplo aqui. Numa linda tarde primaveril, ou seja, numa linda tarde primavera, ele veio nos visitar pela última vez. Ou seja, ele veio nos visitar pela última vez. Mas aí eu quero colocar quem é que veio eu queria colocar como é que estava a situação em volta daquela visita que ele fez. Eu queria contar que o bebê caçula era um bebê, que o filho caçula era um bebê nessa época. Mas se eu for colocar assim, numa tarde, numa linda tarde primaveril, meu caçula era um bebê na época, ele veio nos visitar pela última vez. Não, eu quero contar que ele veio me visitar numa linda tarde de primavera. Ou seja, da estação da primavera, a tarde estava linda, ele veio visitar a gente pela última vez. Mas eu quero dar a informação de quanto tempo, para dar uma ideia de tempo. Né? O filho caçula era criança ainda, às vezes hoje ele já é um rapaz. Essa informação vai acrescentar ao meu texto, mas ela não vai ficar bonita se eu escrever ela aqui somente entre vírgulas. Então, é uma informação a mais, que não faz parte do meu texto, mas é importante para quando, né, a pessoa for ler. Então, eu vou colocar essa informação adicional entre parênteses. O parênteses vem mais para essa ideia justamente, né, de ideias adicionais, quando eu quero dar uma informação além daquela que eu já passei, que é uma informação importante. Se ela não estiver no texto, a pessoa vai continuar entendendo o texto? Vai. Mas às vezes eu quero dar só um detalhezinho a mais para que a pessoa possa imaginar, ou que a pessoa possa entender, a pessoa possa, né, ter uma ideia maior de tempo, de espaço. Eu vou colocar entre parênteses, é uma informação a mais que não precisa estar no texto, mas eu gostaria de falar, então coloco entre parênteses. Estamos nos aproximando do final da aula de hoje. Hoje nós estudamos, então, né, as nossas queridas reticências, que indicam, na grande maioria, uma frase que foi interrompida. Ela foi interrompida por eu pensar, por eu ficar com um pouquinho de medo, ou foi só para que a pessoa continue, né, a minha frase, ou só para dar, né, uma surpresa, para dar um suspense na minha frase. Também a gente falou sobre aspas, que servem para indicar a transcrição de um texto ou de uma fala de personagem, ou seja, aquele texto não é seu, aquela frase não é sua, aquela fala não é sua, então você coloca dentro de aspas, para indicar que foi outra pessoa que falou. Lembrando que, né, palavras estrangeiras também vão entrar aqui dentro, se você quiser colocar, se você quiser mostrar uma palavra sendo irônico, ou se você quiser mostrar né, uma palavra que vai ser usada num contexto que ela geralmente não será usada, ou ela é uma gíria, você pode colocar ela entre aspas também. As aspas, se a citação, ou seja, se aquilo que não foi você que falou, vai até um ponto, o ponto fica dentro das aspas, e se ela né, não vai até um ponto, se você for colocar ponto na sua frase, elas ficam fora das aspas. E por último, a gente estudou aqui os parênteses, que servem para separar palavras que não pertencem ao discurso. Quando eu digo palavras que não pertencem ao discurso, eu quero dizer palavras que são informações adicionais, mas que não precisam estar ali naquele texto para ele ser completamente entendido. Bom, esse foi o conteúdo da aula de hoje. Vamos passar para a atividade? Vamos lá, atividade, gente, da aula de hoje. Eu vou passar no grupo. É uma interpretação de texto, mas uma interpretação usando sinais de pontuação, conteúdo que nós estudamos hoje e o conteúdo da outra aula de pontuação. Eu espero que vocês tenham conseguido entender o conteúdo.
Se vocês tiverem qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo lá no grupo, que nós tiraremos todas as dúvidas de vocês. Obrigada, um forte abraço no coração e até mais.